Nós já estamos caminhando em 1 Pedro há um bom tempo. Hoje nós vamos terminar esse parágrafo que nós começamos a estudar há 4 semanas, se não me engano. Hoje é a parte 4 de 1 Pedro 3, dos versículos 1 a 6. Nós estamos estudando 1 Pedro porque o nosso alvo é responder a seguinte pergunta: como ser um jovem cristão num mundo em convulsão? O mundo está convulsionando, vocês têm visto os protestos ao redor do mundo, as movimentações sociais, políticas aqui no Brasil. No meio disso tudo, os crentes são chamados a emitir opiniões, a emitir avaliações sobre tudo isso. Os crentes muitas vezes se engajam em algumas causas e questionam a validade de alguns movimentos. Então nós, como crentes, precisamos ser sábios e sensatos para peneirar tudo isso, avaliar tudo isso e filtrar tudo isso com cuidado. E 1 Pedro tem sido muito valioso nesse sentido, ok? Então, nós vamos continuar hoje a nossa exposição de 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 6. E hoje nós vamos terminar esse parágrafo, porque na semana que vem nós vamos possivelmente terminar a exposição de 1 Pedro. Nós não vamos trabalhar a carta inteira. A gente vai trabalhar só um miolinho de 1 Pedro, que vai acabar no versículo 7. Possivelmente nós terminemos tudo isso na semana que vem. Tudo certo aí, Sofia? Tudo certo. Ok, então, deixa eu só fazer um negocinho aqui rapidinho. Vamos fazer uma troca aqui. Pluga aqui, por favor. Isso. Muito bom. Assim o pessoal do Instagram consegue ouvir melhor a partir do estudo. Depois você confere, por favor, o áudio no Instagram, Sofia? Obrigado. Hoje quem está me ajudando aqui é a Sofia. Hoje ela está sendo operadora aqui dos equipamentos. Muito bem, gente. 19h02, nós vamos começar o nosso tempo aqui. Não se esqueça de compartilhar essa live. Nós vamos orar agora, pedindo que Deus abençoe o nosso tempo de estudo bíblico. Se tudo der certo, a nossa ideia é que no dia 19 de setembro as reuniões do Darash voltem a ser presenciais, de modo que nós não teremos mais a transmissão ao vivo. Nós ainda estamos vendo como poderemos fazer para continuar com as gravações dos estudos e a publicação posterior deles, mas a partir do dia 19 de setembro nós vamos adotar uma outra dinâmica. Então esteja atento aí para você não perder nada. Pelo Facebook, pelo Instagram, no canal do YouTube, a gente vai avaliar como adaptar tudo isso ainda. Então, por enquanto, nós estamos transmitindo online, não estamos tendo reunião presencial de jovens, mas a partir do dia 19 de setembro essa dinâmica vai mudar. Nós teremos as nossas reuniões presenciais novamente, tá ok? Vamos orar pedindo que Deus nos abençoe aqui, que Deus nos dê concentração, foco. Nós estamos agora diante da palavra de Deus, a nossa regra de fé e prática, e nós precisamos ter reverência, atenção, zelo e preocupação em realmente entender e aplicar o que está escrito aqui. Senhor, nós agradecemos por mais esse dia, obrigado pelo seu cuidado ao longo de mais essa semana. Pai, nós queremos pedir o seu auxílio agora para que possamos compreender a sua palavra e aplicá-la, Pai, ao nosso contexto, numa realidade, num mundo em que o caos reina, em que a família tem sido atacada, as instituições cristãs têm sido atacadas, onde os jovens muitas vezes se comprometem com valores que eles não deviam se comprometer, a igreja caminha por lugares que ela não deveria caminhar, e nós precisamos da sua orientação, da sua sabedoria, Pai. Ajuda-nos, por favor, a compreender e aplicar a sua palavra à nossa vida como indivíduos e também à nossa vida eclesiástica, como uma comunidade de crentes, de salvos. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Tudo certo, Sofia? Podemos continuar então? Beleza. Novamente, reforçando, incentivando aí, compartilhe essa live, seja no Facebook, seja no Instagram, tá ok? Se você está vendo aí posteriormente, em qualquer uma dessas plataformas, no IGTV ou no feed do Facebook, não se esqueça de compartilhar para que as pessoas continuem acompanhando essa nossa série de estudos. Muito bem, queridos, nós estamos estudando 1 Pedro 3, versículos de 1 a 6. Eu vou ler aqui esse parágrafo e nós vamos finalizar esses versículos hoje. Diz assim, 1 Pedro 3, de 1 a 6. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor.
Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Nós já estamos estudando esses versículos há algumas semanas e nós temos defendido a seguinte mensagem central. A submissão doméstica, ou seja, a submissão que é exercida no contexto do lar, aqui focando na relação de marido e esposa, a submissão doméstica é uma poderosa ferramenta de testemunho cristão. É isso que nós temos defendido. E nós, enquanto estudamos aqui palavra por palavra, versículo por versículo, nós temos defendido 3 características, temos apresentado 3 características desse testemunho. Se a submissão doméstica, aqui, a submissão da esposa para com o marido, se a submissão doméstica é uma poderosa ferramenta de testemunho, como é esse testemunho? Quais são as características desse testemunho? E nós listamos 3 características do testemunho cristão aplicado no contexto doméstico, que é, em primeiro lugar, trata-se de um testemunho prático, essa é a primeira característica. Em segundo lugar, trata-se de um testemunho valoroso. E, em terceiro lugar, trata-se de um testemunho consolidado. Então, em primeiro lugar, um testemunho prático, porque Pedro, nos versículos 1 e 2, aponta, enfatiza a realidade prática, as ações, o comportamento da esposa no contexto doméstico, especialmente focando nos casos onde as mulheres tinham maridos ainda incrédulos. Então se trata de um testemunho prático, de um testemunho que não é apenas verbal, mas é um testemunho comportamental também. Em segundo lugar, trata-se de um testemunho valoroso. Valoroso porque é algo precioso aos olhos de Deus, Pedro fala isso, e também porque reflete os valores, tanto da mulher, como aquilo que deve ser realmente valorizado, aquilo que deve ser realmente prioridade na vida de uma esposa, na vida de uma mulher, e que os crentes devem priorizar de um modo geral. E hoje nós vamos terminar esse parágrafo vendo que se trata de um testemunho consolidado. Trata-se de um testemunho que tem validação histórica. É um testemunho que tem exemplos ao longo da história. Aqui, história do Antigo Testamento, no Antigo Testamento. Pedro, assim como ele fez em relação aos servos, nos versículos 18 a 25, ele mostrou qual deveria ser o comportamento dos servos e o exemplo prático disso na pessoa de Jesus. Agora, Pedro fala qual deve ser o comportamento das esposas em relação aos seus maridos e vai mostrar o exemplo disso na pessoa de Sara, a esposa de Abraão. Então nós vamos estudar agora os versículos 5 e 6, fechando esse parágrafo em que Pedro fala da submissão da esposa ao marido. Lembre-se, é sempre importante nós recordarmos que Pedro ele trata de várias esferas, ele faz uma passagem por várias esferas. Ele trata da esfera governamental, que os crentes devem se sujeitar aos seus governantes. Ele fala que os crentes devem se sujeitar aos seus senhores, aqui nós aplicamos isso à realidade profissional dos nossos dias. E agora ele vai falar do contexto doméstico, ele está falando do contexto doméstico. Isso tudo para mostrar que o crente não é alguém subversivo, o crente não é alguém rebelde, o crente não é alguém que pega placas e sai pela rua aí fazendo bagunça, algazarra. Não, o crente é alguém que por meio do seu comportamento exemplar e por meio do seu testemunho verbal, por meio da pregação do evangelho, é alguém que impacta o mundo. Por essas vias. Isso é muito importante para os nossos dias, onde as pessoas pensam que conquistar os direitos, conquistar o espaço, se dá, inclusive para os crentes, se dá por meio de violência, passeatas, greves, esse tipo de coisa. Pedro mostra para a gente que não, que a sociedade cristã, o modo como os crentes se comportam, na sociedade pagã, o modo como essa sociedade, que essa comunidade cristã se comporta dentro de uma sociedade pagã é diferente. É um comportamento pacífico, é um comportamento honesto, é um comportamento exemplar, é um comportamento sem rebeldia, sem subversão.
Vamos ver então aí como Pedro exemplifica a questão da submissão doméstica na história de Sara. Ele aponta para nós o exemplo dessa mulher do Antigo Testamento, que nós conhecemos a história dela, e que mostra a importância, ilustra a importância do testemunho cristão, da submissão como testemunho cristão no contexto doméstico. Então, se ajeite aí, preste atenção, vamos caminhar aqui versículo por versículo. Se você quiser comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta aí no chat, fique à vontade. Se nós tivermos tempo, nós podemos responder aqui ao vivo. Caso contrário, a gente pode depois no Facebook responder nos comentários, depois que a publicação tiver, a transmissão tiver sido finalizada, tá ok? E no Instagram também, no IGTV, compartilhe lá suas impressões, suas dúvidas, e a gente pode também interagir ali. Vamos lá, nós estamos falando de um testemunho consolidado. Como eu disse, Pedro agora, nos versículos 5 e 6, ele passa a mostrar a validade histórica dessa postura que ele recomenda às mulheres cristãs, às esposas cristãs. Ele fala assim, olha, eu vou mostrar exemplos do Antigo Testamento que ratificam, que confirmam essa postura que eu estou orientando, que eu estou dizendo que vocês devem tomar aqui em relação aos seus maridos. E ele cita o exemplo de Sara, que nós vamos ver mais para frente. Mas no versículo 5, Pedro fala assim, pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram. Nós precisamos ter em mente o que Pedro falou aqui nos versículos anteriores, que nós estudamos na semana passada, o que Pedro tratou na semana passada, que nós explicamos aqui, onde as mulheres deveriam se preocupar em se enfeitar, se arrumar, se adornar, se enfeitar interiormente, não apenas exteriormente. Elas deveriam vestir o coração com um espírito manso e tranquilo, e não apenas se preocupar com a aparência exterior. E aí Pedro fala, as mulheres do passado, aqui uma referência ao Antigo Testamento, as mulheres do Antigo Testamento, elas se arrumavam desse jeito também. Elas não se preocupavam apenas com a sua aparência exterior, mas elas se preocupavam em ataviar-se, em enfeitar-se, em vestir o coração, uma postura interior. Veja lá, as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Quando Pedro fala aqui de santas mulheres, é evidente que ele não está falando de mulheres sem pecado. Pedro está falando de mulheres que eram piedosas, mulheres que eram tementes a Deus, que faziam parte do povo de Deus. E Pedro fala que essas mulheres esperavam em Deus. Ele falou, olha, essas mulheres do passado que tinham essa postura, elas esperavam em Deus. E essa expressão, esperar em Deus, é uma expressão sinônima de confiar em Deus. O que expressa uma vida de piedade, uma vida de fé em Deus, uma vida de devoção a Deus. E nesse contexto aqui, esse esperar em Deus, essa vida de piedade, essa vida de devoção, essa vida de fé em Deus, se expressa em confiar que Deus é poderoso para agir, independentemente dos esforços pessoais da mulher aqui, no que diz respeito aos seus apetrechos, à sua aparência exterior e coisa e tal. As mulheres não deveriam confiar na aparência externa para que as coisas acontecessem na sua vida. Elas deveriam confiar em Deus. É Deus que promoveria isso. A fé delas deveria estar em Deus e não meramente nas coisas exteriores que são passageiras. Isso nós vimos na semana passada. E ao confiar na ação de Deus, ao ter fé na ação de Deus, elas então viviam de acordo com isso. Elas tinham uma vida piedosa, levando as coisas de Deus a sério, cultivando virtudes cristãs, virtudes características do povo de Deus e dos servos e das servas de Deus. Então elas esperavam em Deus, elas confiavam em Deus, depositavam a sua fé em Deus e viviam uma vida piedosa, em harmonia com isso. E confiar, isso também envolve esperar em Deus, essa ação de esperar em Deus que as mulheres do Antigo Testamento faziam e que Pedro diz que as mulheres deveriam fazer também, aquelas leitoras deveriam fazer também, isso envolve confiar o futuro a Deus. Esperar em Deus também tem um sentido futuro, também tem um sentido de agora no presente eu colocar nas mãos do Senhor o meu futuro e descansar no cuidado dele, descansar na ação dele. E os crentes, os leitores de 1 Pedro, mas em especial as mulheres aqui, essas esposas,
Para essas mulheres, essa era uma lembrança muito importante, porque nós já temos falado que uma das temáticas de 1 Pedro é o sofrimento. Os crentes daqueles dias estavam sofrendo, estavam passando por pressões sociais, problemas sociais, por serem crentes. E então Pedro lembra que as mulheres do passado esperavam em Deus e as mulheres do presente, aqui para quando Pedro escreve, deveriam esperar em Deus também, confiando no cuidado de Deus em relação ao futuro. Isso deveria acalmar, tranquilizar o coração daquelas esposas, de modo que elas lembrassem, olha, Deus continua cuidando de nós, eu estou confiando, tendo fé, esperando em Deus. O meu futuro está nas mãos do Senhor, o Senhor continua cuidando de mim, assim como cuidou daquelas santas mulheres do passado. E Pedro, no versículo 6, cita agora o exemplo de Sara, a matriarca Sara, que é a esposa de Abraão, ali o grande pai dos israelitas, ali o pai da fé do povo judeu. E Sara, sua esposa. E ele cita Sara, talvez por ser um grande exemplo aí de uma figura, um casal muito importante para a cultura judaica, para a cultura do Antigo Testamento. Lá desde Gênesis nós temos as promessas feitas a Abraão e tudo que se desenrola a partir disso, claro, envolvendo Sara, envolvendo a família de Abraão, mas certamente Pedro poderia ter citado outras mulheres piedosas do Antigo Testamento também, que expressavam, exemplificavam esse caráter manso e tranquilo que nós temos falado. Nós poderíamos citar, além de Sara, nós poderíamos citar a rainha Esther. A rainha Esther, se você ainda não leu o livro de Esther, leia, porque a rainha Esther é um perfeito exemplo de alguém que está numa posição elevada. Ali ela era uma rainha, tinha acesso ao rei, e ela usa dessa posição com muita sabedoria, sendo submissa ao seu marido, com muita delicadeza, muito tato, muita sensibilidade e piedade também. Pedro poderia, eventualmente, citar a rainha Esther, se fosse o caso. Nós temos outros exemplos. Ruth também é um exemplo de uma mulher piedosa. Uma moabita que se converteu aí ao Deus de Israel e fez parte da linhagem messiânica, mostrando também um comportamento exemplar. Nós temos também o exemplo de Ana, mãe de Samuel, você deve se lembrar disso. Depois Maria no Novo Testamento. Nós temos uma lista imensa de mulheres piedosas ao longo da Bíblia, não apenas Sara. E isso faz cair por terra aquela afirmação estúpida que as pessoas fazem de que a Bíblia é um livro machista. A Bíblia não é um livro machista, porque a Bíblia mostra que as mulheres piedosas, as mulheres tementes a Deus, tiveram um papel fundamental na história da redenção, tiveram um papel fundamental na história do povo de Deus e servem de exemplo para o povo de Deus, inclusive hoje, para os crentes hoje. Então esse papo de que a Bíblia é machista, isso daí é tudo papo furado, você não deve levar isso a sério. Isso é uma típica fala de pessoas que não estudam a Bíblia e que não conhecem a Bíblia, que não sabem o valor que a Bíblia dá às mulheres que são relatadas ao longo aí de toda a história bíblica. Muito bem, e o texto fala assim, no versículo 6. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor. Bom, é possível, parece que Pedro tenha em mente aqui um episódio específico da história de Sara. Vocês devem se lembrar, Sara era esposa de Abraão. Abraão foi chamado por Deus, sai da tua terra, da terra dos teus parentes, da terra dos teus pais, vai para uma outra terra. Ele foi, por isso ele é considerado o pai da fé. Nós temos todo aquele drama envolvendo Abraão e Sara, porque Sara era estéril, e isso trazia uma ameaça, promessa que Deus fez a Abraão, mas Deus prometeu, olha, você vai ser pai, eu vou te abençoar, você vai ser pai de muitas nações, você vai ser você vai ter tantos filhos aí como as estrelas do céu, a areia do mar, muita descendência vai vir de você, apesar desse drama doméstico onde Sara era estéril. Então você vê tudo isso acontecendo na história de Abraão. Mas há um episódio que parece que é o que Pedro tem em mente aqui. Porque Pedro fala, houve um episódio em que Sara chamou Abraão de Senhor. E isso parece ser o episódio relatado em Gênesis 18:12. Se você abrir lá a sua Bíblia comigo, você vai ver o contexto desse episódio. Abraão recebe aqui uma visita, o próprio Deus visita Abraão, e nós temos um momento em que
No versículo 10, veja o que acontece. Gênesis 18, 10. É feita uma promessa, olha só. Gênesis 18, 10. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Então, Abraão estava ali conversando com o próprio Deus, ali nesse episódio aqui curioso, onde ele serve um banquete e tudo mais. É dito a ele: olha, eu vou voltar daqui a 1 ano e Sara vai ter um filho, né? E a Sara ouviu isso. Sara estava ali meio escondida, ela ouve isso. E no versículo 11 vem um detalhezinho. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade. E Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Ou seja, Sara já não poderia mais engravidar, já tinha passado o tempo dela ser grávida, dela ter um filho. Versículo 12, que é o que parece que Pedro tem em mente aqui. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Veja aqui que Pedro cita esse episódio porque em seu íntimo Sara chamou a Abraão de Senhor. E ele fala: olha, as mulheres tementes a Deus do passado eram submissas aos seus maridos. E inclusive Sara é um exemplo disso porque Sara chamou a Abraão de Senhor. E ainda que Pedro pareça não destacar nenhuma postura, nenhuma ação específica de Sara, uma ação prática, visível de Sara, parece que o foco de Pedro é mostrar que Sara, nesse episódio aqui, expressou verbalmente sua submissão a Abraão, ou expressou de uma maneira conhecida, de uma maneira verbal, ainda que tenha sido no seu íntimo, né? Mas expressou isso de uma maneira condizente com a cultura da época. É claro que em nossa cultura hoje, quando você chama alguém de senhor e senhora, ainda que isso denote respeito, isso está muito atrelado à idade. Você chama alguém de senhor, de senhora, geralmente é alguém mais velho que você. Fala: o senhor me desculpe, o senhor poderia, a senhora poderia. É uma expressão de respeito, mas relacionada à idade. Naqueles dias, parece que não era algo relacionado apenas à idade. Parece que era uma expressão de submissão, mostrando uma submissão. Olha, eu estou debaixo da autoridade de outra pessoa. No caso de Sara, essa expressão, quando ela chama Abraão de meu senhor, ela está mostrando que ela está sujeita a Abraão. Então, naquela cultura, Sara expressa a sua submissão a Abraão. Ela encontra ali um modo de expressar a sua submissão a Abraão e expressa isso. Então Pedro toma isso de exemplo e fala: olha, as mulheres do passado fizeram isso. Inclusive, a grande matriarca Sara, esposa ali do grande patriarca Abraão, teve essa postura e vocês devem imitar também. Assim como Sara chamou Abraão Senhor, mostrando a sua submissão, expressando a sua sujeição a ele, vocês também devem adotar essa postura em relação aos seus maridos, mostrando a submissão e obediência. Um detalhe curioso é que em Gênesis 18, o versículo 12 diz algo engraçado. Ele fala assim: riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma. Parece que Sara não fez um alarde a respeito disso, Sara não falou alto, esse tipo de coisa. Parece que foi mais uma espécie de monólogo aqui. Mas ela ainda assim, mesmo que ela não estivesse preocupada em Abraão ou os convidados ali divino, né, o convidado divino ouvir isso, Sara, mesmo não estando preocupada em verbalizar isso em alto e bom som, mesmo nesse monólogo, ela chama Abraão de Senhor. Mesmo no seu íntimo, quando o texto fala que ela fala consigo mesma, né? Ela chama Abraão de Senhor. Isso mostra que a postura de Sara não era uma postura meramente formal e exterior. Não, era algo interior e natural. Era algo que vinha de dentro para fora. Ela tinha essa convicção dentro de si: Abraão é o meu Senhor. E ela tratava Abraão como seu marido, como seu líder, se sujeitando a ele, mesmo em uma esfera onde Abraão não poderia ver. Era uma esfera interior, dentro do seu coração. E isso é importante porque as esposas, se você é esposa, está me ouvindo, se você vai casar, está me ouvindo, se você é solteira e quer casar, está me ouvindo, você deve prestar atenção nisso. Por quê? Porque a vida cristã não é apenas
uma roupagem que você põe de formalidade exterior. É algo que vem de dentro para fora. Assim como Sara teve uma postura natural que vinha do seu entendimento, das suas convicções, do seu coração, você deve buscar a submissão ao seu marido da mesma maneira. Não apenas algo exterior e mecânico, mas algo interior e natural. Veja um exemplo disso, né? Como isso nasce no íntimo, né? Não apenas em público, mas uma realidade do íntimo, né? Nos seus pensamentos. Às vezes as mulheres não honram seus maridos nos seus pensamentos e nutrem aí em sujeições, pensamentos insubmissos, coisa e tal. Mas nós como crentes, devemos lembrar que a vida cristã começa no íntimo, no nosso interior. E isso vale para a sujeição também. Mas eu queria ler aqui um trechinho, falando a respeito disso, desse comentário aqui. É o comentário Lar, Família e Casamento, do Dr. Davi Merck. Sofia, está aparecendo aqui na tela? Tá? Aqui, então o pessoal do Instagram aí. Esse comentário é um comentário bom, é um comentário substancial. É do professor Davi Merck, professor Dr. Davi Merck. Ele foi meu professor no seminário, um homem de Deus. E essa é a obra magna dele. É um compilado do ministério que ele adotou ao longo da vida, que é voltado para casamento, família, e criação de filhos e tal. E aqui você tem um comentário de várias passagens bíblicas, inclusive essa que nós estamos estudando aqui. Falando sobre essa realidade aqui que eu mencionei para vocês, de que Sara fala algo no seu íntimo, e mostrando que era uma submissão no seu coração, não apenas algo exterior, uma mera formalidade, o professor Davi Merck diz assim: mulheres que demonstram respeito pelo marido, mesmo na ausência dele, revelam atitudes de honra e submissão na esfera do coração, algo de extremo valor diante de Deus. Infelizmente, mesmo entre as mulheres cristãs... O bichinho me atrapalhou aqui. Infelizmente, mesmo entre as mulheres que conseguem aparentar submissão e respeito na presença do seu marido, muitas revelam um coração magoado e rebelde pela maneira com que se referem ao marido diante de amigas e familiares na ausência dele. Vejam que curioso, e isso é verdade, o professor Davi Merck aponta isso aqui, isso é uma realidade. Muitas mulheres mostram submissão quando o marido está por perto, mas depois na roda de amigas, depois ali na rodinha do trabalho, depois ali no grupo de WhatsApp, depois ali em alguma esfera onde o marido não está, elas demonstram desprezo, insubmissão, ficam apontando os defeitos do marido ali. E isso mostra que não há uma submissão interior. Não há a mesma postura de Sara. E o povo de Deus não pode fazer isso. Assim como os servos, Paulo fala, né, os servos devem ser fiéis aos seus senhores, seja diante deles ou não, diante dos seus chefes ou não. O comportamento tem que ser exemplar, quer o chefe esteja ali olhando ou não. Da mesma maneira, as esposas devem ser submissas aos seus maridos em qualquer esfera, quer o marido esteja perto ou não. E nós aprendemos isso a partir do exemplo de Sara. Mas há uma outra aplicação ligada a essa que nós podemos fazer também. Como eu disse, a expressão meu Senhor denota na cultura bíblica uma expressão de submissão. E nós, como crentes do século XXI, devemos olhar na nossa cultura e encontrar formas de expressar essa submissão. Talvez chamar o marido de senhor na nossa cultura não seja algo tão comum. Eu vejo os casais chamando um ao outro de você. E não há nada de errado com isso. No contexto bíblico, essa expressão meu senhor demonstra essa submissão, essa expressão cultural, né, de submissão. Mas na nossa cultura existem expressões disso também. E nós precisamos, como crentes, nos preocupar com isso. Você, mulher, você, esposa, deve se preocupar em, na nossa cultura, expressar a sua submissão também. Então, alguns exemplos que eu trouxe aqui para nós refletirmos em cima disso. Você, esposa, deve se preocupar em adotar um tom de voz manso, ao invés de dar aquelas respostas ou uma resposta atravessada. Sabe aquela resposta atravessada, bateu, levou? O marido fala alguma coisa, você, também, né? E fala alguma coisa. Isso, na nossa cultura, é algo muito visível, acho que em qualquer cultura, na verdade, né? Uma questão de polidez, de educação. Isso mostra insubmissão. Diferente de um tom de voz sereno, tranquilo, manso,
controlado, refletindo o domínio próprio, refletindo a submissão no tom de voz, no modo de se expressar verbalmente, seja no contexto doméstico, na intimidade do casal, seja no contexto público. Isso é muito importante, isso é uma expressão de submissão visível na nossa cultura. Outro exemplo aqui. É muito importante que as mulheres evitem, as esposas evitem aquelas expressões faciais, aquelas caretas, ou até expressões verbais que denotem desprezo, especialmente no contexto público, mas também no contexto íntimo, né? Então o marido falou alguma coisa, a esposa diz, até parece, né? Ou, esse aí, nem te conto. Esse tipo de comportamento, esse tipo de expressão, esse tipo de desprezo, essas expressões faciais, o bico, né, que a gente fala, que às vezes as pessoas fazem bico, né, ficar com o nariz torcido, aquela cara feia, esse tipo de coisa na nossa cultura expressa insubmissão. Então a mulher, a esposa, deve se preocupar com isso também. Outra expressão aqui, relacionado ao tratamento público, e o professor Davi Merck até mencionou isso aqui, o modo como a esposa se refere ao seu marido quando ele não está perto, ou quando a esposa está em algum outro contexto público, entre as amigas, no trabalho, na igreja, onde for. O modo como a mulher se refere ao marido expressa se o coração dela compreendeu a ordem bíblica de 1 Pedro. Muitas esposas fazem comentários depreciativos do marido em público. Esse daqui, e aí faz um comentário depreciativo dele. Ou na ausência do marido falam, não, nem conto para vocês, o meu marido fez isso, isso, isso e aquilo. E então expõem o marido, humilham o marido muitas vezes. Isso é uma expressão de insubmissão. Seja pessoalmente ou seja pela internet, o que é pior ainda, tem alguns contextos. Você torna aquilo público e muitas vezes o marido que não tem rede social acaba nem sabendo do que está acontecendo. Então isso é terrível. E nós, como crentes, precisamos ter esse cuidado, ter essa atenção. Na nossa cultura, assim como na cultura bíblica, na nossa cultura existem expressões que demonstram, que ilustram a submissão da esposa ao marido. E nós devemos ter cuidado de preservar isso. Assim como Sara, no seu interior, preservou essa expressão aqui de sujeição, chamando Abraão de meu Senhor. Agora, deixa eu fazer um parênteses aqui muito rápido. Não tem a ver com o contexto doméstico, mas tem a ver com o modo como nós estudamos a Bíblia. Permita-me fazer esse parênteses aqui. Dá uma pausa aí, segura o que a gente tem falado sobre submissão doméstica e deixa eu fazer uma pausa que eu julgo muito relevante, muito importante. Nós vemos aqui Pedro citando, como eu disse, muito possivelmente esse episódio de Gênesis 18:12. E vocês repararam que Pedro se atenta a um detalhezinho do versículo 12, quando Sara fala Senhor, meu Senhor. No hebraico há uma palavrinha, Adoni, meu Senhor. Pedro se atenta a isso para ilustrar e ratificar e confirmar o seu ponto. E isso mostra para nós, nos dá uma dica de como os autores do Novo Testamento liam o Antigo Testamento. Qual era a importância do Antigo Testamento para os autores do Novo Testamento, para Pedro aqui? Como é que eles encaravam o Antigo Testamento? Como que eles liam o Antigo Testamento? Em primeiro lugar, nós aprendemos que eles viam o Antigo Testamento como algo que tinha validade histórica. Para Pedro, o que aconteceu lá em Gênesis 18 não é uma fábula, não é uma historinha, não é um conto, não é uma liçãozinha de moral, não, foi um evento histórico que aconteceu. E que, portanto, deveria servir de exemplo para as mulheres hoje também, mostrando a possibilidade de reproduzir esse comportamento e mostrando também a validade do relato bíblico. Não foi uma invenção, foi algo que realmente aconteceu na história e que tem, portanto, precisão e validade histórica, não é uma fábula. E além disso, nós aprendemos um pouquinho a respeito da hermenêutica dos autores bíblicos. Como assim? Hermenêutica, se você nunca ouviu essa palavra, é a ciência da interpretação. Quando nós nos aproximamos de um texto, no caso da Bíblia, hermenêutica bíblica. No caso dos advogados, dos legisladores, dos juristas, é a hermenêutica do direito. Existe aí uma hermenêutica para o entendimento, a interpretação das leis. E nós sempre interpretamos textos. Essa é a ciência da hermenêutica. E como os autores do Novo Testamento praticavam essa hermenêutica? Nós aprendemos que eles se atentavam às palavrinhas, que eles se atentavam aos detalhes do texto do Antigo Testamento. E mais, isso mostra que eles tinham um conceito correto sobre a inspiração bíblica.
Nós aprendemos na doutrina da bibliologia, o estudo acerca da Escritura, que cada palavrinha da Bíblia é inspirada por Deus. Tanto que Jesus falou que nenhum ion tio, né, nas nossas traduções, passaria da lei sem que tudo se cumprisse. Ou seja, os menores detalhezinhos da lei, da palavra de Deus, vão se cumprir, porque tudo aquilo está inspirado por Deus. Tudo aquilo vai se cumprir e é palavra de Deus. E os autores do Novo Testamento viam o Antigo Testamento desse jeito. Tanto que Pedro constrói o seu exemplo a partir de uma palavrinha, Adoni, meu Senhor. E ele fala, olha, Sara fez isso e nós devemos fazer isso também. As mulheres cristãs, as esposas cristãs devem fazer isso também. Mas percebam então que cada palavrinha do Antigo Testamento tinha um valor expressivo, significativo para o apóstolo Pedro. E isso deve servir de exemplo para nós. Por quê? Em primeiro lugar, se os autores do Novo Testamento valorizavam cada palavrinha do Antigo Testamento, nós devemos valorizar também cada palavrinha da Escritura. Isso deve fazer com que nós tenhamos um estudo detido da Bíblia. Nós não podemos ser preguiçosos, ser desleixados com o estudo bíblico. Nós devemos ser atenciosas, cuidadosas, nos esforçarmos para compreender a Bíblia em seus mínimos detalhes. Além disso, nós também precisamos crer na literalidade, na historicidade desses eventos aqui. Nós vivemos numa época cética, onde as pessoas acham que o dilúvio não aconteceu, onde as pessoas acham que Jesus não morreu na cruz e ressuscitou, onde as pessoas acham que Jonas jamais seria engolido por um peixe. As pessoas questionam tudo isso e acham que tudo isso é fábula. Mas nós sabemos que isso é verdade. É um relato histórico preciso e nós devemos interpretar isso dessa maneira também. Ao contrário daqueles liberais. Liberais são aquelas pessoas que olham para a Bíblia e tiram tudo que é sobrenatural dela. E acham que na Bíblia há erros, na Bíblia há invenções. E então reduzem a Bíblia a uma história em quadrinhos inventada ao longo dos séculos aí. Isso é mentira. Nós cremos na literalidade, na historicidade do texto bíblico. Tudo que está escrito aqui é palavra de Deus e é verdade, aconteceu. Inclusive o exemplo de Sara, que deve servir de exemplo para as esposas hoje também. E, além disso, um detalhe adicional aqui, essas realidades que eu acabei de mencionar, o modo como os autores do Novo Testamento olhavam para o Antigo Testamento, o modo como nós devemos olhar para a Escritura, deve nos encher de fé e esperança. Por quê? Porque, como eu disse, Jesus, em relação à palavra de Deus, ele mencionou, olha, nada da palavra de Deus vai deixar de se cumprir. Nem mesmo um tio ou um cedilha, né, uma coisinha pequenininha ali, nada, nem um pinguinho da letra ali vai deixar de se cumprir. Tudo vai se cumprir. Tudo. E isso deve nos encher de fé e esperança, porque tudo que está escrito aqui não é fábula, não é invenção, mas são promessas e orientações que nos trazem vida e que vão se cumprir. Isso deve nos encher de fé e esperança. Algo que os liberais, que eu mencionei há pouco, desprezam, mas que para nós é muito precioso. Os liberais olham para a Bíblia e falam, não, você não pode ler a Bíblia desse jeito aí, com essa literalidade toda, não. Você não pode levar a sério cada palavra que está escrito ali, não. Nós podemos e devemos fazer isso. Os autores bíblicos fizeram isso, Pedro fez isso, Paulo fez isso também. Nós vemos isso no exemplo de Gálatas, quando Paulo fala a respeito do descendente de Abraão, também mencionando, curiosamente aqui, um episódio em que Abraão está envolvido. Então nós percebemos como eles viam o Antigo Testamento e como nós devemos ver também. E meus irmãos, é triste, mas muitas igrejas estão repletas de pastores liberais. Eu não estou brincando. Eu tenho colegas de ministério que estão em igrejas onde os seus colegas de ministério, onde os pastores que estão juntos com eles são liberais. E isso é terrível, isso destrói a igreja, isso mina a autoridade bíblica e nós não podemos fazer isso. Então, só um parênteses aí, eu sei que não está diretamente relacionado à submissão doméstica, mas está relacionado ao modo como nós interpretamos e lidamos com o texto bíblico. E isso é fundamental para a juventude, não só para os jovens, para todos, mas é essencial para a juventude, especialmente para a juventude, que tem que lidar com esse ambiente cético, liberal, que muitas vezes invade escolas, faculdades, seminários e assim por diante. Okay? Mas, fechado aí o parênteses, vamos voltar aqui para a 1 Pedro, para nós terminarmos o versículo 6 hoje. Né?
Então veja lá, Pedro já disse para nós, versículo 5, pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor. Vejam agora, da qual vós vos tornastes filhas. Veja bem, é evidente que Pedro não está falando aqui de filiação sanguínea. Não sai lá no seu RG, filiação, Sara. Não é isso que Pedro está falando aqui, evidentemente. Na Bíblia, ser filho de alguém tem dois aspectos. Quando você vê na Bíblia alguma expressão como filho de Sara, filho de Abraão, ou filho de alguma outra expressão que eu vou mencionar daqui a pouco, existem dois aspectos. Em primeiro lugar, significa fazer parte de uma família ou de um povo. Por exemplo, os judeus são filhos de Abraão. Por quê? Porque eles são descendentes físicos de Abraão. Então eles fazem parte do povo que começou lá em Abraão. Então eles são filhos de Abraão, são descendentes de Abraão. Mas nós vemos lá em Gálatas capítulo 3, versículos 28 e 29, que os crentes, os não-judeus, nós gentios que não somos judeus, quando nós cremos em Cristo, nós nos tornamos de algum modo filhos espirituais de Abraão, porque nós participamos da promessa que foi feita a Abraão. De fato, a promessa feita a Abraão, que por meio de Abraão muitas nações seriam beneficiadas, de fato isso chegou até nós e nós nos beneficiamos disso por meio da obra de Jesus. Então, quando nós nos tornamos crentes, nós nos tornamos filhos de Abraão, descendentes espirituais de Abraão. É o que o texto de Gálatas capítulo 3 nos ensina. Então, essa ideia de descendência, de fazer parte de uma família, de um povo, isso é ser filho de alguém. E de fato aqui, quando nós vemos a expressão filhas de Sara, né, vocês se tornaram filhas de Sara, é uma ideia também de pertencer a esse povo formado pelas santas mulheres de Deus, como Sara, fazendo parte dessa família de mulheres piedosas, de um testemunho consolidado ao longo da história. Mas existe um segundo aspecto também, que é ter as mesmas características. Quando a Bíblia fala, por exemplo, que nós, como crentes, somos filhos da obediência, Pedro fala isso. Se vocês olharem no capítulo 1, no versículo 14, ele diz, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente. Quando a Bíblia fala de ser filho da obediência, não significa que a obediência é uma pessoa, que nós fazemos parte dessa família que tem como pai a obediência. Não é isso. Mas significa que nós compartilhamos de características da obediência. Significa que nós somos obedientes. Significa que nós somos caracterizados pela obediência. Isso é ser filho da obediência. Então, quando Pedro fala aqui de filhas de Sara, pode ser que Pedro tenha em mente uma conduta caracterizada pela conduta de Sara. Um comportamento caracterizado pelo comportamento, pela conduta, pelo caráter de Sara. Vocês são filhas de Sara porque vocês se comportam como ela. Vocês fazem parte dessa grande família, porque vocês são crentes, vocês se converteram e agora vocês fazem parte desse rol aí, desse povo piedoso que serve a Deus, como Sara. Vocês são filhas de Sara nesse sentido, mas vocês também têm a mesma conduta que Sara. Vocês são mini-Saras, vocês reproduzem aquilo que Sara foi. No caso aqui, a submissão de Sara. E essa expressão aparece outras vezes na Bíblia, né? Nós temos, por exemplo, filhos da ira, que aparece lá em Efésios 2:3, que significa que os não crentes, aquelas pessoas que ainda não se converteram, elas são caracterizadas pela ira de Deus, ou seja, elas têm a ira de Deus sobre elas. Essa é a marca delas, é o que caracteriza elas, a ira de Deus pesando sobre elas. Ou nós temos em 1 Tessalonicenses 5:5 a expressão filhos da luz, filhos do dia, que significa alguém que é caracterizado por um viver santo, alguém que é caracterizado por um viver na luz, né? Um viver que agrada a Deus. Então essa ideia da característica. E eu acho que Pedro, quando fala aqui que as esposas se tornaram filhas de Sara, eu acho que engloba tudo isso. Eu acho que tudo isso que nós falamos está embutido nessa expressão. Pedro está falando, olha, vocês se converteram e agora vocês fazem parte desse povo temente a Deus. Desse povo que tem mulheres que ao longo da história obedeceram e se sujeitaram aos seus maridos. E vocês devem imitar esse exemplo.
a conduta de vocês, o comportamento de vocês deve ser caracterizado pela mesma conduta de Sara. Acho que é isso que Pedro está falando aqui, né? E a pergunta que fica agora é a seguinte, para você que está aí nos ouvindo, se você é uma esposa, se você é uma noiva, uma namorada, se você quer casar um dia, solteira, mas quer casar um dia, a pergunta que fica é a seguinte, você, mulher, quer você seja casada, solteira, namorada, noiva, você, mulher, já é uma filha de Sara? Você já se enquadra nessa família, você já entrou para essa família, você já se identificou com esse povo daqueles que temem a Deus como Sara? Você já faz parte do povo de Deus? Você que é esposa, você já se tornou uma filha de Sara? Não apenas no comportamento, mas no fazer parte dessa família do povo de Deus? Você, esposa, já tem uma vida caracterizada pela submissão a exemplo de Sara? Como fazer isso, pastor? Como que eu posso me tornar uma filha de Sara? Por meio do sacrifício de Jesus, por meio da obra de Cristo, por meio do Evangelho. Quando uma pessoa reconhece os seus pecados e vê que não pode se aproximar de Deus porque Deus está irado, nós somos filhos da ira, né? Deus está irado com os pecadores. Quando nós reconhecemos esse nosso estado e vemos que Cristo morreu na cruz para salvar-nos dos nossos pecados e nós abraçamos esse sacrifício, então automaticamente nós nos tornamos filhos de Abraão e vocês, mulheres, filhas de Sara. Em que sentido? No sentido de que agora vocês fazem parte desse povo, vocês fazem parte dessa linhagem de mulheres tementes a Deus. E também, agora, vocês podem ter uma vida caracterizada pela submissão, como foi Sara também. Talvez você aí, esposa, esteja passando por problemas na sua casa, talvez você esteja atravessando aí por problemas de insubmissão, atritos dentro de casa. O problema pode ser porque você ainda não é uma filha de Sara. Se você não é uma filha de Sara, certamente esse é o maior problema e você tem que resolver isso por meio do Evangelho. Você precisa resolver isso. É só assim que você poderá ter uma vida caracterizada pela submissão. É só assim. É só por meio de Cristo. Porque então você será de fato uma filha de Sara, fazendo parte desse povo temente a Deus, da igreja de Cristo agora. E também tendo uma vida caracterizada por submissão, obediência, como é característico das mulheres que temem a Deus. Isso só acontece por meio do Evangelho. Isso não acontece por meio de autoajuda. Isso não acontece por meio de cursos que você vê no Facebook. Hoje eu estava andando aí no Facebook e eu vi lá um curso. Cancele o funeral, salve o seu casamento, tire o seu casamento da UTI. Isso não vai te ajudar. Isso não vai resolver nada disso, porque você precisa de uma mudança no coração. Sara era submissa a Abraão no coração. E o que muda o coração de alguém? Só o Evangelho pode fazer isso. Só a atuação do Espírito Santo pode fazer isso. Então, se você ainda não é um crente, se você ainda não é uma crente, torne-se uma filha de Sara. Faça parte desse povo redimido, desse povo que teme a Deus, como Sara. E tenha uma vida caracterizada pela submissão, como Sara tinha. E então você poderá olhar para esse texto e falar, de fato, eu me tornei uma filha de Sara. E agora a minha vida é caracterizada pela submissão bíblica, pela submissão doméstica. E se você é uma crente e não tem vivido isso, você deve avaliar o seu comportamento, avaliar o seu conhecimento bíblico, avaliar o modo como você conduz a sua vida, como você pesa as suas prioridades, os seus valores. Porque isso, a submissão ao marido, é uma marca das mulheres tementes a Deus. É o que Pedro nos diz aqui. Avalie a sua vida e corrija isso se você é uma crente e esse não for o seu caso. E nós aprendemos também que o povo de Deus tem uma identidade. Existem características históricas do povo de Deus, registrado aí na Bíblia, características registradas na Bíblia que devem ser repetidas ainda hoje. Por quê? Não por um saudosismo, não por uma ideia distorcida de que o passado é melhor que o presente, não por causa disso, mas porque tratam-se de valores eternos. O povo de Deus, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, os homens e mulheres piedosos têm uma identidade particular. As pessoas tementes a Deus, em qualquer tempo, têm uma identidade própria. E nós precisamos resgatar essa identidade, especialmente pensando no contexto evangélico
contemporâneo, porque nós deixamos esses valores eternos de lado. E o povo de Deus tem modificado uma identidade que não deveria modificar. Pedro ratifica a sua instrução às esposas, olhando para um padrão de conduta do Antigo Testamento que reflete valores supraculturais, valores que se aplicam a qualquer cultura, do Antigo, do Novo Testamento ou hoje no século XXI. Mas a igreja evangélica tem deixado isso de lado, os crentes têm deixado isso de lado, e nós precisamos resgatar isso. E é importante nós olharmos para esse aspecto da identidade do povo de Deus no passado, que expressa valores que devem ser repetidos e mantidos na nossa conduta, porque nós vivemos dias de um rompimento completo com o passado. Nós temos visto movimentos de ruptura com a história, especialmente no contexto marxista, no contexto esquerdista, onde existe toda essa ideia de que o passado é um passado contado pela burguesia, é um passado marcado pela opressão, pelo machismo, né? pela luta de classes e tal, e há um revisionismo histórico até, essa expressão aí tem aparecido nos círculos mais recentes, um revisionismo histórico, as pessoas olhando para o passado, rompendo com o passado, relendo o passado, descartando coisas do passado, querendo apagar coisas do passado. E essa é uma característica dos nossos dias. E nós, como crentes, devemos ter uma postura diferente. Os crentes modernos têm adotado uma espécie de revisionismo histórico também. Os crentes modernos têm adotado uma espécie de ruptura com o passado. Os crentes modernos, muitos crentes modernos olham para a Bíblia e falam assim, não, mas isso era nos tempos de Paulo, né? Não, mas isso daí não se aplica mais hoje, né? Outro dia hoje, outra mentalidade, nada a ver isso aí. Isso era para aqueles dias, não serve para nós hoje. Isso é uma ruptura com o passado. É uma ruptura com a identidade supracultural e atemporal do povo de Deus. O povo de Deus se comporta, tem uma conduta que expressa valores eternos. É claro que ao longo do tempo as culturas vão adotando ali algumas leves diferenças, mas a identidade do povo de Deus permanece a mesma. Os valores que o povo de Deus defende permanecem os mesmos, porque são valores eternos. E a submissão, tão enfatizada por Pedro aqui, é um desses valores, é um desses princípios, que é uma marca da identidade cristã. E esses crentes que falam esse tipo de coisa, isso é nos dias de Paulo, nos dias de Pedro, isso não se aplica mais hoje, esses crentes estão rompendo com esse belíssimo exemplo histórico que ilustra a identidade do povo de Deus, que deve ser repetida ainda hoje pelos crentes também. Nós precisamos resgatar dentro disso a identidade cristã da esposa. A Bíblia traça um perfil da identidade cristã da esposa. A esposa tem características que devem ser reproduzidas hoje, independente da cultura, independente do tempo. Existem valores que são expressos no perfil da esposa cristã. E nós temos visto uma destruição desse perfil, porque as esposas dentro da igreja, muitas esposas dentro da igreja, desprezam valores espirituais, desprezam a importância dos valores bíblicos e se apegam à carreira profissional e fazem do centro da sua vida suas conquistas acadêmicas, o sucesso pessoal e correm atrás de tudo isso desprezando o perfil bíblico da esposa. Desprezando os valores que devem ser colocados como prioridade para a esposa à luz da Escritura. E com isso há um rompimento com a identidade cristã histórica. Há um rompimento com a identidade do povo de Deus. E nós precisamos resgatar esses princípios, resgatar essa identidade. Nós vemos em Provérbios 31, nós vemos em 1 Timóteo capítulo 2, nós vemos em Tito capítulo 2 que o ministério da mulher é essencialmente doméstico. É claro, não é errado a mulher trabalhar, a mulher estudar, não é errado isso, longe disso, mas a mulher deve ter em mente, e claro, os crentes todos, homens e mulheres, devem ter em mente que no projeto de Deus, o ministério principal, primordial da mulher é o seu lar, é o ambiente doméstico, é o seu marido e o seu filho. Os seus filhos, nós vemos isso em Tito, em Timóteo, em Provérbios 31, depois leia na sua casa. Nós não temos tempo aqui para ler isso. E nós temos visto um movimento feminista crescendo e tirando tudo isso. E aqui eu trago uma frase de um teólogo católico chamado G.K. Chesterton.
que diz assim: o feminismo trouxe a ideia confusa de que as mulheres são livres quando servem aos seus empregados, mas são escravas quando ajudam os seus maridos. Aqui essa frase atribuída a Chesterton ilustra bem os nossos dias. A identidade cristã, onde as esposas devem ser auxiliadoras dos seus maridos, tem sido deixada de lado. E há um incentivo constante às mulheres buscarem o sucesso profissional, o sucesso acadêmico, 5 minutos? O sucesso pessoal, tudo isso, sendo que a marca, a identidade do povo de Deus, no campo da esposa, né, pensando na figura da esposa, é o seu valor, o seu ministério, o valor do seu ministério doméstico. Nós precisamos resgatar isso, isso faz parte da identidade cristã. E o texto termina, Pedro fala assim, que as mulheres então se tornaram filhas de Sara, né, praticando o bem, que aqui no contexto de 1 Pedro está relacionado ao seu testemunho cristão. A prática do bem significa ter um comportamento exemplar, honesto, no meio de uma sociedade pagã. Isso é praticar o bem em 1 Pedro. É você ter um comportamento justo, equilibrado, honesto, exemplar. E ele fala, não temendo perturbação alguma. O que é isso, não temendo perturbação alguma? Por que as mulheres não deveriam temer perturbação alguma? A ideia aqui é enfática até, não temendo, não tendo pavor, um terror mesmo. Por que elas não deveriam ter isso? O que significa isso, não temendo perturbação alguma? Bom, tem duas possibilidades aqui. Em primeiro lugar, pode ser que Pedro esteja repetindo um conceito que ele já ensinou quando ele falou da relação do crente com o governo. Quando o cristão faz o que é justo, o que é certo, ele não deve temer as autoridades, porque ele está fazendo aquilo que é certo. E as autoridades servem para punir aquilo que é mal e exaltar aquilo que é bom. Então, pode ser que Pedro esteja falando assim, olha, se você é uma esposa submissa, você está fazendo algo bom, você está fazendo aquilo que é certo. Então, você não tem como você ser punida justamente, não tem como alguém te punir justamente por você fazer o que é certo, sendo que você está fazendo aquilo que é justo, aquilo que é correto. Então, vocês não precisam temer, vocês estão de acordo com aquilo que deve ser feito. O castigo, a perturbação, o medo é reservado àqueles que têm culpa no cartório, aqueles que são insubmissos, desobedientes. O marido eventualmente poderia levar a esposa a um processo judicial, poderia lidar com a esposa de uma maneira ali realmente dramática, difícil, mas vocês estão fazendo aquilo que é certo, então vocês não devem temer. Assim como o crente não teme a autoridade, as esposas, por fazerem aquilo que é certo, se submeter aos seus maridos, não deveriam ter temor algum também. Essa é uma possibilidade. E outra possibilidade é que as mulheres não deveriam mudar o seu comportamento por causa do pavor. É possível que Pedro tenha em mente aqui algumas ações desencadeadas pelos maridos. Talvez uma ação judicial, talvez uma intimidação para que elas abandonem a fé, talvez as chateações sociais por elas terem se convertido e os seus maridos não. Mas as mulheres não deveriam temer isso, elas não deveriam abrir mão de sua posição por causa do medo, do pavor. Elas deveriam continuar firmes, de maneira corajosa. Isso nos ensina, como nós temos falado, do cuidado de Deus. Pode ser que Pedro tenha em mente aqui Provérbios 3, 25 a 26. Depois leia na sua casa. Um texto que fala do cuidado de Deus. Então a mulher deve adotar essa postura se lembrando que Deus cuida dos seus servos, que Deus protege as suas servas e que Deus ampara, que Deus está próximo das suas servas, vendo a sua situação, acudindo às suas servas. De modo que Pedro, mais para frente, no capítulo 5, ele fala, olha, lancem sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, esposas, sejam submissas. E não mudem a posição de vocês por causa do medo, do pavor, do terror. Não façam isso. Confiem no cuidado de Deus. Confiem no amparo do Senhor. O Senhor está protegendo vocês, Ele está olhando por vocês. O que tem tudo a ver com o que Pedro falou antes em relação aos servos, quando ele falou que Jesus é o pastor que cuida dos servos. Então, mostrando o cuidado e o amparo de Deus para com aqueles que, no contexto de 1 Pedro, estavam sofrendo. E aqui, no caso, possivelmente as esposas cristãs que tinham maridos incrédulos. E tudo isso mostra para nós que
que confirma, né, a nossa mensagem central, que a submissão doméstica é uma poderosa ferramenta do testemunho cristão. 3 características desse testemunho. É um testemunho prático, é um testemunho valoroso e é um testemunho consolidado. Nós vimos isso hoje a partir do exemplo de Sara, um grande exemplo do Antigo Testamento que se referiu a Abraão como Senhor, mostrando que todas aquelas que são submissas aos seus maridos se tornam filhas de Sara, reproduzindo o seu exemplo e assim agradando a Deus no contexto doméstico. A submissão doméstica é uma poderosa ferramenta de testemunho cristão. Um testemunho prático, valoroso e consolidado.